Para você que acompanha a nossa programação, uma ótima noite. Está no ar mais uma edição do Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Rapaz, e ó, se apertar bem aí, o melhor da internet também. Rapaz, o Vejam Só sempre ganhando espaço por conta dos temas, obviamente, relevantes, polêmicos e dos convidados muito capacitados que visitam aqui os nossos estúdios e que se propõem a levar uma reflexão, por que não uma provocação, mas principalmente te conduzir aí pelo caminho do conhecimento, da sabedoria, pautado sempre nas escrituras sagradas. Seja muito bem-vindo. Nós vamos iniciar mais uma edição com um daqueles temas, olha, que prometem demais. Antes de apresentar os convidados, está aqui para você a minha rede social, arroba Zeca_Pereira. Chega por lá, mais uma plataforma para a gente poder interagir, conversar. Inclusive, quero aproveitar aqui e mandar um abraço para o Alex. Ele é lá de Maceió, Alagoas. Falou que está sempre ligado no Vejam Só, ligado na HIT. Obrigado, viu, Alex, pelo carinho. Maceió, terra maravilhosa. Na verdade, todo o Nordeste brasileiro, né? E a nossa audiência por lá é enorme. Obrigado pelo carinho. A gente conversou lá pelo Instagram também. E fica aqui, viu, Alex, na sua pessoa. Um abraço que manda você, a todos aqueles que passam por lá também. Deus abençoe demais sua vida e família, tá bom? Vamos lá apresentar os nossos convidados. Com muita alegria que nós recebemos novamente aqui nos nossos estúdios o pastor Valdo Matos, ministro da Comunidade Bíblica Moriá, lá em Taboão da Serra. Graça e paz, meu irmão, ótima noite. Seja bem-vindo novamente ao Vejam Só. Graça e paz, meu irmão Zeca, graça e paz, pastor Vitor, todos vocês que nos acompanham, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu sou o pastor Valdo da Comunidade Bíblica Moriá, ali em Taboão da Serra, na rua Erechim, no número 59. Procure-nos lá, que Deus abençoe. Amém. Fica aí o convite, inclusive com as redes sociais, né, já, né, pastor Valdo, que o irmão disponibilizou, sim, já apareceram aí. Nós vamos deixar salvo também lá no nosso perfil do Instagram, no oficial, e você pode mandar uma mensagem por lá se quiser outras informações também, tá bom? Glória a Deus. Pastor Valdo, obrigado de novo, viu, meu irmão, pelo carinho. Eu que agradeço, é sempre uma honra estar aqui com os irmãos. A alegria é nossa. E eu não vou dizer que o irmão está sempre do lado do contra, mas porque senão você é tendencioso da minha parte. Mas o irmão está sempre do lado da polêmica, hein, pastor Valdo? Exatamente. Tem tema polêmico, o pessoal te chama, hein? Mas deixa eu deixar claro que eu sou muito a favor da teologia. São poucas coisas que eu discordo, tá? Senão vão achar isso. É bom, né, falar isso. Poucas coisas. Pelo menos sempre que você veio no programa, você ficou do lado do pensamento minoritário. Apesar que eu também não posso falar muito que teólogo reformado também, via de regra, está sempre do lado minoritário também, né? Quem se dá bem nessa história é nosso outro convidado. Exatamente. O pastor Vitor Couto, ele está do lado da maioria. Eu fico mais afoito tentando explicar, porque o pastor não, já está... Não, o pastor está do lado da... Eu diria depende do assunto, né? Porque em muitos eu sou reformado também, depende do assunto. Entendi. Aí, ó. Então tá bom. Depois nós vamos ver esse pentecostal reformado aí. Pastor Vitor, graça e paz, ótima noite. Seja bem-vindo, meu irmão. Amém, graça e paz, pastor Zeca, graça e paz, pastor Valdo, que Deus abençoe. Amém. É uma alegria enorme sempre estar aqui no Vejam Só, que Deus abençoe toda a audiência, que possamos ter um debate muito bíblico, saudável, e esse tema é um dos temas centrais da fé cristã, e eu tenho certeza que vai agregar muito na nossa vida. Sem dúvida. Quero deixar um beijo, um abraço aqui para minha esposa, Tamires Couto, meu filho Johnny Couto e minha mãe, Vilma Couto. Boa. Pastor Vitor, vamos aproveitar, passar as informações da igreja também, da Assembleia de Deus, Ministério de Santa Amaro, por favor. Isso, eu sou da ADSA Brasil, que é a Assembleia de Deus Ministério em Santa Amaro, presidida pelo pastor Marcos Galdino Júnior. Estamos localizados ali na rua João Pastor Galdino Lima, número 53, aqui em São Paulo, mas tem igreja aí no Brasil e no mundo afora. Se aqui quiser nos visitar, será um prazer imenso poder recebê-lo. Tem cultos dia de quinta-feira, aos domingos de manhã e domingos também à noite. Boa. Inclusive, os contatos do pastor Vitor, né, que ele disponibilizou, já apareceram aí para você. E por lá, obviamente, se você tiver interesse, pode mandar uma mensagem por lá, que ele te passa outras informações da igreja também. Além, também se você tiver interesse pelos livros que ele publicou, são dois, né? Isso. Um sobre escatologia. Que é isso aqui, o outro é sobre cristologia, que é a expiação de Cristo e a justificação dos homens. E este daqui foi lançado agora recentemente, Manual Facilitador de Escatologia Bíblica. Então fica aí também essas indicações, só mandar uma mensagem por lá,
que o Vitor te explica tudo. Tem o curso também, se você quiser e tiver interesse. É só mandar mensagem, falar que viu aqui no Vejam Só, que daí a bênção é triplicada, meu irmão. Chega por lá. Bom, vamos colocar na tela aí a pergunta do nosso debate de hoje. A união hipostática tem base bíblica? E o que é essa união hipostática? É quando a gente defende aquele conceito de que Jesus, ao mesmo tempo, ele era 100% homem, 100% Deus. Ou seja, existiu uma união dessas duas naturezas, tá certo? Onde não é metade uma, metade a outra, não é 200%, é uma união onde o ser de Cristo representava de maneira integral a sua divindade e a sua humanidade, tá certo? E a pergunta é se essa união tem base bíblica. Eu vou até inverter o início do programa, porque como a pergunta sugere a indicação de uma base bíblica para defender a união hipostática, e pelo que a gente conversou aqui rapidamente, quem defende é o pastor Vitor, então vou começar com ele, para que ele apresente, fale primeiro, né, dê obviamente aí a introdução, depois o Valdo na sequência vai ter a oportunidade também, e aí vem você participando na nossa enquete. Vamos lá, Vitor, como é que o irmão responde a nossa pergunta, pastor? Eu vou começar citando Martin Lloyd Jones, que ele disse: enquanto que nas diversas religiões o ponto central está no que foi ensinado, no cristianismo o ponto central, vital e convergente, é a pessoa de Cristo. Nenhuma religião do mundo, nenhuma, defende o que o cristianismo defende. A ideia de que Deus se fez carne e habitou entre nós. E não apenas se fez carne, mas ele decide morrer por sua humanidade. Como hoje, para a Igreja do Senhor, é algo muito comum falar da união hipostática de Cristo, que é a união dessas duas naturezas, natureza divina e natureza humana. Como o senhor disse muito bem, Jesus não é um minotauro, um centauro, que é metade uma coisa e metade outra. Nós defendemos que ele é 100%, ou seja, completamente homem e completamente Deus. Isso no momento da sua encarnação, ele se torna 100% homem, porém, em sua divindade, ele sempre foi e sempre será 100% Deus. Então, essa teologia, quando ela surge, ela gerou naquele período de quase 2000 anos atrás, muitos debates. E o debate, por quê? Porque quem é Jesus, afinal de contas? Então, a Igreja do Senhor começou a estudar os escritos disponíveis, os escritos paulinos, joaninos, Pedro e tantos outros, para tentar entender, à luz do texto bíblico, quem é Jesus afinal. Então, essa é a pergunta central. Quem é Jesus afinal? Não é à toa que, Mateus capítulo 16, Jesus pergunta para os discípulos: o que dizem os homens que eu sou? É uma pergunta emblemática. E aí, Pedro responde, né? Quando Jesus fala: e vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, esta resposta, que parece ser uma resposta mais simples, ela é muito profunda. E ela é tão profunda em que Jesus disse para Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelou, mas o Pai, o meu Pai que está nos céus. Então, para compreender isso, é necessário o Espírito Santo, é necessário crer na palavra de Deus, que de maneira muito clara, e a gente vai desenvolver aqui, deixa-nos sem nenhuma sombra de dúvida que Jesus é o Deus que se fez carne sem abdicar de sua divindade. Até para a gente ter uma resposta direta, pastor Vitor, à pergunta, tema do programa, a gente pode dizer que a união hipostática segue o mesmo modelo da Trindade. Você não tem um texto específico que vai mostrar isso, mas o conceito, a revelação defendida pela Escritura nos leva nesse caminho? Eu diria assim, que você não tem um texto com esse termo, união hipostática. Esse termo não aparece. Como o termo encarnação também não aparece. Ele diz que o verbo se fez carne, mas a palavra encarnação, ela não aparece. Tá. Mas você tem textos bíblicos que, de maneira muito evidente, demonstram que ele tem essas duas naturezas. Em um único texto apenas aparece. Tá bom, boa. Vamos lá, Valdo, quero te ouvir aí também. Tá, a pergunta é se você tem uma base bíblica, não é verdade, não é isso? Essa é a pergunta. Então, eu afirmo... Não tem. Não tem. A base bíblica não tem. Os concílios que determinaram a união hipostática não fez isso. Não foi um debate como aqui nós fazemos, vejam só,
por meio das Escrituras, porque eles tinham um conceito. Tanto é que nenhum padre cita texto bíblico quando fala de união hipostática. Eles não têm uma base nas Escrituras para dizer isso. Eles têm um conceito, e eu até gostaria de perguntar se a união hipostática é uma questão teológica ou lógica. Porque se é teológico, tem que ter texto para afirmar isso. E o lógico é aquilo que diz, ele é Deus, como é que vai virar homem? É aquela coisa assim que não tem sentido, não tem cabimento, etc. Né? E eu acredito que a Igreja Católica, que é o que definiu isso como um dogma, ela foi mais por este caminho, a questão do conceito. Eles não falavam assim, Paulo disse isso, João disse aquilo. Não, eles simplesmente definiram isso. E, se me permite dizer, essa questão de união hipostática, ela já é confusa desde a sua definição. Porque quando se fala de união, fala-se de aquilo que é mais de um, não é isso? Por isso que é uma união. Nós estamos unidos aqui. Aí eu perguntaria, o que é hipóstase? Né? Substância. A palavra grega hipóstase, segundo eu ouvi vários pastores e padres também, é a palavra que significa pessoa, não é isso? Não, é substância e essência, não necessariamente. Então está todo mundo errado. Atenção você aí, vários vídeos que eu ouvi, então conserta aí. Porque certamente não foi no Vejam Só. Não foi no Vejam Só. Mas muitas definições de pastores e padres dizendo que a palavra hipóstase é uma palavra que significa pessoa. Entendeu? Por isso que tem essa união hipostática, não é? Que eu falei, já seria confuso a partir daí. Por quê? Porque essas duas, ainda que seja substância, ok. Mas eu perguntaria assim, a definição da união hipostática afirma que ele tem duas naturezas, não é isso? Tem duas naturezas, a divina e a humana. Elas não se misturam, elas não interferem uma na outra, elas simplesmente convivem junto, né? E, no entanto, se diz que ele é uma só pessoa. Nesse caso, eu perguntaria, qual dessas duas naturezas, então, não é pessoa? Porque se elas não se misturam, continua sendo duas. Se ao menos se misturasse, houvesse uma fusão, você ia dizer assim, tornou-se uma pessoa só. Mas a partir do momento que elas não se misturam, então como pode não ser Cristo duas pessoas? Aí eu tinha que perguntar, a natureza divina de Cristo, ela pensa por si só? Ela age? Ela fala? Ela sente? Eu replicaria... Pera, calma. Com certeza, o pastor diria que sim. E a natureza humana? Ela fala, pensa, age, reage? Você diria sim, mas as duas não se misturam. Então eu pergunto, como pode então ele ser uma pessoa só? Se elas não se misturaram, então são duas pessoas. Foi? Deixa eu só abrir a enquete aqui, pastor Vitor, aí o irmão já fica com a palavra e responde os questionamentos do Valdo também. Você acessa as nossas enquetes lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só, tá bom? Vamos colocar lá a enquete aí na tela, por favor, que é a pergunta que está lá no Instagram, que é a mesma do programa, tá? União hipostática tem base bíblica? Primeira opção, sim, Jesus é 100% Deus, 100% homem. Segunda opção, não, é uma construção teológica posterior, que é isso que o Valdo defendeu aqui, né? Ele fala mais dos concílios do que da Bíblia mesmo. Exato. E a terceira opção é não sei, estou em dúvida, o assunto é difícil, é complicado, é complexo, não sei responder. Então vai lá, escolha uma das opções, vote, participe também do programa. Vitor, para a gente ganhar tempo, eu já vou devolver a palavra ao irmão, então, por favor. Perfeito. O pastor Valdo, ele comentou em primeiro lugar se a união hipostática ela é uma questão racional ou se é uma questão teológica. Eu já diria que é teológica, ela não é racional. Assim como... racionalmente... assim como a Trindade não é racional. Se nós pararmos para pensar, a Trindade não é racional. A Trindade é teológica, é revelacional. Ninguém, por meio do uso da razão, compreenderá o mistério da Trindade. É fé. Só que dizer que não é racional não quer dizer que ela é contra-racional ou irracional, certo? Não é uma questão irracional, ilógica. Como, por exemplo, falar, faça um círculo quadrado. É ilógico em sua própria formulação. Então, quando nós falamos da união das duas naturezas de Jesus, é semelhante à união nossa. Eu não sei se o senhor é tricotômico ou dicotômico, todavia, o senhor há de acreditar que nós somos formados por mais de uma matéria, ou melhor, por mais de uma natureza. Nós temos a natureza física
e nós temos a natureza imaterial, que alguns chamam de alma e espírito diferenciando e outros uma coisa só. Mas, independentemente, nós compreendemos que nós, seres humanos, somos formados por duas naturezas em uma só pessoa. Então, nós temos uma pessoa. Quantos Valdos tem aqui? Só tem um, senhor. Só tem um. Né? Só que o senhor tem duas naturezas, uma material e uma imaterial. Então, quando eu falo de Cristo, de maneira lógica, de maneira analógica, melhor dizendo, comparando, Cristo, ele era uma pessoa, não eram duas pessoas, que compunham duas naturezas. E essas duas naturezas, assim como, por exemplo, se eu sinto dor, se eu machuco o meu dedo e sinto dor, todo o meu corpo sente dor. Por quê? Até a minha alma sente dor, o espírito, porque está tudo interligado, só que eles não se misturam. Quando alguém morre, o que acontece? Uma separação. Então, quando nós defendemos que Jesus tinha uma pessoa com duas naturezas, dá para a gente pensar na própria construção do ser humano. O que é uma natureza? Natureza denota a soma total de todas as qualidades de uma coisa, daquilo que faz uma coisa ser o que ela é. Qual que é a natureza de uma cadeira? Uma cadeira precisa ter um lugar para se sentar. Ela pode ter 4 pés, pode ter um só, pode ter 3, não sei. Mas a essência da cadeira é que ela seja um lugar de sentar. Então, quando nós falamos da união da natureza, a gente está falando daquilo que é a essência. União hipostática é a união de duas essências, de duas naturezas, em uma única pessoa. E nós temos vários textos bíblicos, mas vários textos bíblicos que comprovam isso. Romanos, capítulo 1, versículo 3 e 4. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, ou seja, segundo a natureza humana, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus. Aqui, filho de Deus, já está falando de sua natureza divina, com poder segundo o Espírito. Gálatas 4, 4. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, ou do tempo, Deus enviou seu filho, natureza divina, nascido de mulher, natureza humana. João 1,14, e o verbo, aqui o verbo logos do grego, se referindo à parte divina, se fez carne, se referindo à parte humana, e habitou entre nós. Então, o que nós temos biblicamente são textos que mostram para nós que essas duas naturezas estavam em apenas uma pessoa. E aí, já devolvo fazendo uma pergunta, se Jesus não era Deus, por que ele foi adorado? E aí, Valdo, vamos lá. Tá. Bom, assim, deixa eu falar primeiro que o texto que o pastor falou de Romanos, capítulo 1, ele deveria ser prosseguir na leitura, né? Ele fala do momento da ressurreição, né? Na ressurreição de Cristo. Naquele momento, ele reassume o seu estado divino, né? Eu entendo assim. Porque morre como homem e ressuscita como Deus. Porque a partir da morte de Cristo, aí eu já não discuto. Aí realmente, para mim, eu já não sei. Estamos discutindo o ministério, a vida terrena de Cristo. Isso. Aonde ele é somente homem. Mas João 1,14 não fala da ressurreição, é a encarnação. Mas João 1,14 é um ótimo texto para a gente pegar aqui. Na verdade, João 1,14 está do meu lado, viu, pastor? Esse texto é meu, né? Por favor, fica à vontade. Veja bem, pastor. João 1,14... Tudo começa no versículo 1, onde fala que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Até aí está mostrando Jesus como um ser divino. Veja bem como é união hipostática, ela fica confusa aí. Aqui está o ser divino, que é Cristo, né? A Bíblia fala que na plenitude dos tempos, Gálatas capítulo 4, Deus enviou o seu Filho. Ele veio. Segundo a união hipostática, nada mudou nele aqui, porque que era divino, ele permaneceu divino, não é? Eu não diria nada. Algumas coisas mudaram, mas tudo bem. Tá. Na essência divina. Nós vamos entrar em Filipenses, que vai falar um pouco disso. Que esvaziou, você né? também vai falar Exatamente. disso. Mas a natureza divina continua lá 100% presente nele. É isso. Que é o contrário que diz o capítulo 14. Esta essência, o verbo, se fez carne, se tornou carne. Entende? O que ele quer dizer com isso é, e o divino tornou-se humano, deixou de ser divino. Porque é a mesma palavra grega que, por exemplo, quando fala que a água tornou-se vinho. E vendo a água tornada vinho, está lá escrito lá o texto, a água não permaneceu
O vinho não permaneceu água e, ao mesmo tempo, vinho. Mas o vinho Uma também coisa tem H2O. substituiu a outra. E não deixou de ser. A água não deixou de ter. O vinho não deixou de ter H2O. Ok, mas tornou-se vinho ou não? Mas não deixou de ter a essência vinho. primária. A essência primária não se perdeu. Eu estou apenas... Aí eu já não sei. Eu estou apenas dando Nesse um aspecto, eu tô exemplo. com dúvida, porque eu não sei se muda a composição. Mas A a composição matéria mudou. Você de concorda forma comigo que mesma. aquele vinho é o mesmo que anteriormente era a água? Houve Sim. uma mudança de substância? Sim. Então, quando a união hipostática diz que a parte divina ela não se mistura com a humana, ela não praticamente não interage com a parte humana, é contrário do que está dizendo o texto. Porque o texto está dizendo que ele, é esse que estava com Deus, se tornou carne. Então, ela não se uniu à carne, ela se tornou. O que Cristo é em carne é o que anteriormente ele era como um ser divino. É o que o texto diz. Não, aí eu não entendi. Como assim? Ele era divino? Explica de novo. Ele era divino. E aí deixou de ser divino. Sim, porque tornou-se. E o divino Entendi. tornou-se humano. Virou homem. Virou homem. E aí, 100% homem. 100% O homem. deixou só está acrescentando do texto. E, ó, Não, tornou-se. E o vinho, eu acabei de ver aqui, ele compõe ainda Não, tudo bem. 86% de só um exemplo que eu quis dar de uma mudança de essência da mesma... Mas a mudança não quer deixar de ser, pastor. Por exemplo, o senhor é pai? Sim. Então eu digo assim, o senhor tornou-se pai. O senhor quer dizer que o senhor deixou de ser marido? O senhor deixou de ser um ser humano? Ah, mas não, pastor. Aí Não, não é um o bom tornar... exemplo. Eu me tornei teólogo, por exemplo. Não quer dizer que eu não seja um estudante de teologia. O tornar de ser não necessariamente significa deixar de ser o que era antes. Pode ser. O termo, novamente, a gente cai lá no Strong, quando se fala aqui a respeito desse tipo de palavra, ele fala de uma mudança de substância, Aonde? não um acréscimo. Qual texto? A palavra, João 14. Ele está falando A definição da palavra, que A também definição é da igêneto, palavra né? grega. Aham. E uma das opções, muito provavelmente, pode ser... Fala de novo? A mudança de substância. Mudança de substância. Era uma e virou outra. E Cristo É isso, Jesus né? mudou a sua substância. Ele, sendo divino, ele passou a ser humano. E deixou de ser Deus. Isso. Deixou, porque houve uma mudança de Tá. O substância. senhor concorda que adorar uma criatura, um ser humano, que não seja Deus, é um pecado? Não, aí entra em outro contexto, pastor. Não, porque assim, Jesus recebeu a adoração. Sim. Aí a minha pergunta atrelada a isso é a seguinte: se Jesus não era divino e ele era tão somente humano, por que ele recebeu a adoração e ele não em nenhum momento corrigiu ninguém que o adorou? Na verdade, tem mandamentos bíblicos para adorar Jesus em carne. Sim, mas é por ser quem ele é e não o que ele é, a pessoa. Como eu falei, houve uma mudança de substância. A pessoa é a mesma. Mas ele... Veja bem, ó, eu vou criar... Se ele deixou de ser Deus, então ele não pode ser adorado. Não, mas a pessoa é a mesma. Não tem Mas nenhum problema não adorá-lo. é Deus, na perspectiva do Senhor. Se não é há Deus, como é que eu problema adorá-lo? adorá-lo por ser quem ele é. Por exemplo, vou dar Não, um mas exemplo. quem ele é em vida não é Deus, ele é humano. Se o Não senhor tem tá problema, dizendo- mas ele não deixou de ser quem ele é, a pessoa. Ele só está em outra substância. Vou dar um exemplo assim, ó. Suponhamos que está conversando Jesus e os apóstolos, um dia à noite. Jesus mostra as estrelas, a lua, mostra e fala para eles, está vendo tudo isso aí? Foi eu que criei, ao lado do meu pai. Aí eles falam, o senhor que criou? Então existe um contexto. Aí Pedro perguntaria, então o senhor é Deus? Nesse contexto ele diria, sim, sou Deus. Aí Pedro falasse para ele, então você pode criar uma estrela nova? Ninguém vai nem perceber, é só mais uma ali, ó. Cria uma estrela agora lá. Você pode fazer isso? Ele diria, não. Por que não? Jesus falou que podia. Não. Quando ele estava sendo crucificado, ele falou que não ia fazer, mas que ele podia chamar uma miríade de anjos para poder defendê-lo no momento da cruz. Suplicar o Pai. Sim, mas ele não quis. Mas suplicar, o Deus não Poder precisa e suplicar. querer são coisas diferentes. Veja bem, aí Pedro falaria assim, o senhor pode fazer estrela? Ele diria, não, não posso. Por que não? Porque eu estou em condição humana. A diferença do ser e estar. Aí Pedro diria, então foi o senhor que me criou? Foi. Porque a Bíblia fala, Hebreus, no princípio, ó Deus, tu criaste todas as coisas. Então eu posso te adorar? Pode, por ser quem ele é. Não por a condição onde ele está. A pessoa é a mesma, pastor. Então não tem problema adorar Jesus em carne, porque a pessoa é ele é o Criador. Não, aí o que acontece? A gente tem aqui várias razões bíblicas para contestar, com todo respeito, essa teoria que chama de quenótica,
que é a teoria de que o verbo se esvaziou a tal ponto de deixar de ser Deus. Eu tenho várias razões aqui, eu vou pontuando elas ao longo da Vamos fazer o seguinte, você vai pontuar, mas vamos fazer depois do intervalo? À vontade. Vamos dar uma respirada aí pra gente entender tudo, né? Muita coisa, né? Eu falei para vocês, mas não é fácil, não. Então, nós vamos pro intervalo, na sequência a gente volta já com o pastor Vitor, dando aqui as razões bíblicas aqui para questionar o argumento do pastor Valdo, tá certo? Antes do intervalo, telefone da Grade na tela, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só, é a nossa indicação para você se preparar para o seu ministério, estudar teologia, aprimorar o seu conhecimento das Escrituras Sagradas. Então, vem para a Grade você também. Código 11 3115 0819, aparece aí para você, tá bom? Liga, amanhã, horário comercial, tira todas as suas dúvidas. Além disso, redes sociais da HIT aqui para você, vem fazer parte do time da HIT também, vem conhecer a nossa programação, vem se apaixonar pelo nosso conteúdo, tenho certeza que você vai curtir. Intervalo rápido, Vejam Só vai, na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, hoje debatendo sobre a união hipostática, recebendo aqui nos nossos estúdios o pastor Valdo Matos, pastor Vitor Couto, que já no primeiro bloco deram as suas contribuições para o tema, já colocaram vários questionamentos, e a gente encerrou o primeiro bloco com o pastor Vitor falando, dizendo que tem vários textos bíblicos para contrapor a ideia defendida pelo pastor Valdo, e nós vamos retomar daí. Então, o pastor Vitor, a palavra está com o irmão, por favor. Perfeito. Antes de entrar no texto bíblico, é importante dizer que essa teoria quenótica que o pastor Walter defende, ela surgiu entre os teólogos liberais do século XIX e XX, que negavam a inspiração do Espírito Santo, da Bíblia, pelo Espírito Santo. Então, o meio onde surge já é um meio muito contestado, mas tudo bem. Primeira razão, além disso, outra razão aqui é que, segundo Timóteo 2,13, diz que ele não pode negar a si mesmo, ele não pode mudar quem ele é. A natureza divina não pode ser alterada. Segunda razão é que Deus ele é imutável. Malaquias 3,6 diz que eu, o Senhor, não mudo. Deus ele é imutável. Terceira razão é que, se defendemos essa ideia, a trindade seria destruída, pelo menos em algum momento da história. Não haveria trindade. Quarta razão, Jesus em carne é chamado de Deus. Mateus 1,23. Eis que a virgem conceberás e dará à luz a um menino, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Como que essa criança será chamada? Deus conosco. Ou seja, não é um ser humano apenas, é Deus conosco. Quinta razão, algumas passagens bíblicas demonstram que Jesus tinha umas duas naturezas, como Romanos 1, versículo 3 e 4, como Gálatas 4:4 e João 1:14. A Bíblia também fala para nós que Jesus foi adorado, Hebreus 1:6, e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, falando da vinda de Jesus no mundo em carne, o texto diz, e todos os anjos de Deus o adorem. A explicação dada pelo pastor Walter sobre receber, sobre receber a adoração, não faz sentido, porque se ele está em terra enquanto um ser humano, se ele está em terra enquanto ser humano e não enquanto Deus, então ele não pode ser adorado, porque humano não pode ser adorado, tão somente quem é divino. A glória divina estava parcialmente manifestada em Jesus. O próprio texto de João 1,14 diz que vimos a sua glória. Qual glória? Glória como do unigênito do Pai. Assim como João 2,11, quando Jesus transforma água em vinho, ele diz, o texto diz, manifestou a sua glória. Então, são textos que mostram que a divindade estava nele. Evidentemente que não manifesta. E aí a questão é, Jesus não estava aqui na terra fazendo milagres porque era Deus. Então, quando Jesus transforma água em vinho, ele não transforma porque ele era Deus. Ele transforma porque era cheio do Espírito Santo. Todavia,
a gente percebe pelos textos bíblicos, que são muito evidentes, que ele portava a natureza divina. A diferença é, ele não usou muitos desses atributos, ele não usou a prerrogativa desses atributos, mas não quer dizer que esses atributos foram abandonados. Por que crucificaram Jesus? Porque ele se colocava em igualdade com Deus, não apenas na eternidade, mas enquanto ele estava em vida. Então, por isso que a Bíblia chama Jesus em terra, em vida, de Filho do Homem e Filho de Deus. Filho do homem porque tem natureza humana, Filho de Deus porque tem a natureza divina. Ok. Vamos lá, Valdo. Bom, claro que é impossível responder tudo, né? Porque o Não. pastor, não tem como, né, pastor? Aí, eu até diria, pastor, eu vou falar aqui. Mas escolhe alguma coisa aí Ok, aquela o que você pastor acha mais citou- importante. O pastor falou sobre 2 Timóteo, onde fala, se formos infiéis, ele, todavia, permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. O texto fala de caráter. O texto não fala de mudança de natureza. de natureza. Tá falando, o texto que fala, eu, Senhor, não mudo. Sim, ele não muda, claro. que Jesus podia pecar em terra? Se ele podia pecar, estava sujeito ao pecado, claro. Ele estava sujeito ao Não, pecado. evidentemente que não. Não? Não, ele não poderia pecar, é impossível. Então o diabo perdeu tempo tentando ele. Foi um burro. Então, O diabo é porque burro, eu sei, mas... se Jesus é Deus e ele se encarnou, Deus não pode ser tentado. Mas não foi lá no deserto? Ele foi tentado externamente, não internamente. Essa é a diferença da tentação. Então ele foi meio tentado, meio não? Ele foi tentado na parte externa pela natureza humana. Mas se ele não muda, como pode ele haver Então, possibilidade mas de ter pecado? essa mudança, pastor, eu, Senhor, não mudo, não está falando sobre essa questão física, uma questão, ele está falando simplesmente que ele não muda a sua mente, o seu... o texto está dizendo, se formos infiéis, ele não tem esse defeito que nós temos de infidelidade. Eu prometo algo a Zé... Por isso que depois ele não não podia cumpro. pecar. Hã? Por isso que ele não podia pecar. Não, Porque a mas natureza você está dele... dizendo que ele está lá no... Eu estou falando que ele era humano, então claro que ele podia pecar, ele foi tentado. Tanto é que a Bíblia fala que ele venceu. Sim. A tentação. Ele venceu como? Nem lutou, então, ele é Deus. Só Ele venceu. nessas duas últimas falas já dá 2 debates. Essa da tentação, se Jesus podia ou não pecar, é um bom debate também. E a da se ele agiu Os milagres. Deus ou capacitado pelo Espírito, né? Vamos lá, Valdo. Então, como eu disse, é claro que é impossível responder todos os textos, pastor. Eu entendo que quando fala, alguns textos falam que no momento da ressurreição, inclusive, pastor, no momento da ressurreição, se cumpre o texto que diz, tu és meu filho, hoje te gerei. É no momento da ressurreição que isso se aplica. Aí a gente pergunta, qual o sentido disso? Eu mesmo, muitas vezes, li esse texto, tu és meu filho, hoje te gerei. O que quer dizer? E eu entendo hoje que é só uma forma de expressar isso. No momento que ele ressuscita, ele já não é mais homem. Ele volta à sua essência. Por isso, esse hoje te gerei é a essência divina que novamente está nele. A partir daquele momento. João 3,16 não fala isso. Deus enviou o seu filho unigênito. Então, unigênito é no momento que ele envia. Sim, mas ele é o filho. Claro que ele é o filho. Então, a palavra unigênito é uma junção de 2 palavras gregas. Uni e gênito, de gerado. Ele é o único filho gerado por Deus. Gerado quando? Desde a eternidade. E não teve um início. Ele tem a mesma natureza que o Pai. Se o Pai é eterno, ele também é eterno. Então, quando que ele foi gerado? O Concílio de Nicéia diz muito bem, desde a eternidade. Ok, mas o texto que eu estou dizendo são textos que se referem... Pode ler esses textos romanos mesmo, vai falar que por ocasião da ressurreição é que isso se aplica a ele. O texto de Hebreus também. É quando ele ressuscita que é dito, tu és meu filho, hoje te gerei. É no momento da ressurreição. A aplicação do texto é essa. Agora, veja bem, pastor, a Bíblia fala que quando Jesus veio à Terra, ele foi feito um pouco menor do que os anjos. Ainda que ele tenha a sua parte humana, o fato de ele ser 100% Deus, não tem como dizer que ele foi feito um pouco menor do que os homens. Do que os anjos. Do que os anjos, perdão, é verdade. Ele E quanto foi é que feito isso? Natureza humana. Natureza divina nunca foi feita. É natureza divina, sempre foi. Então, quando o texto Mas aí diz... aí fica fácil para você debater, né, pastor? Você vai fazer essa distinção. Não, mas é o texto. É a Você tá falando exegese do dele. texto. Você não disse que Jesus é uma pessoa só? Oi? Ele é uma Sim, pessoa só, ele é duas exato. pessoas. Uma pessoa só. Então, mas de vez em quando, na união hipostática, se faz essa divisão. Sim, com 2 naturezas. Geralmente, quando convém, entendeu? Mas ele não perde, né, pastor? Ele não perde a natureza divina.
Nunca. Então como mas aí se torna acho que menor? acho que é isso que ele está querendo dizer. Se ele não perde, se ele é 100% Deus, por que o texto fala que ele foi feito menor? Assim, Porque daí faz referência... Entanto que diz o texto assim, ó. Leia. Vemos, todavia, Jesus que foi feito por um pouco. Os tradutores entendem que é por um pouco de tempo. Ele foi feito menor que os anjos por causa dos sofrimentos. E aí, quando é que agora ele se torna superior aos anjos, como está escrito lá no próprio texto de Hebreus? Que ele é superior aos anjos. A partir da ressurreição. Porque o texto fala assim, ó. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, sentou-se nas alturas à direita da majestade, tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou excede o deles. Então, enquanto estava em terra, ele era menor que os anjos. A partir da ressurreição, agora ele é maior do que os anjos. Então, veja bem, ainda o livro de Hebreus diz que ele foi em tudo semelhante a nós. Se nós não somos divino e humano, então Jesus também não era, porque senão ele não é tudo semelhante a mim. Eu sou apenas homem. Como é que alguém que é divino e humano ao mesmo tempo é semelhante em tudo a mim? Então não é em tudo. Nós diríamos assim no texto, espera lá, em tudo também não, né? Só em algumas coisas. É que a palavra tudo, todo na Bíblia, ela tem que ser contextualizada. A Bíblia diz que todo mundo desceu para fazer a contagem do povo lá por conta do decreto de César. Todo mundo quem? Os povos originários aqui do Brasil foram lá? Não, então o todo tem que ser contextualizado para não haver essa amplitude além do que o texto fala. Quando o texto diz que ele foi feito em tudo semelhante a nós, quer dizer que em sua natureza humana, exceto o pecado, em tudo ele era idêntico a nós. O texto está se referindo contextualmente, exegese bíblica, se referindo à natureza humana de Jesus. Então, Jesus, por exemplo, João 8,58. Em verdade, vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou no verbo presente. Eu sou, mesma expressão do Antigo Testamento. O eu sou não é eu era, eu serei, eu fui. Eu sou. Jesus nunca deixou de ser. O eu sou que sou revelado a Moisés em Êxodo capítulo 3, permanecia aqui na terra. Não é à toa que Jesus disse em Mateus 18, 20, que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, ou estou no meio deles. Jesus, ele só não usou a prerrogativa divina. Eu acho que o texto base é Filipenses 2, versículo 5, que é muito mal compreendido, que fala de sorte que haja em vós também o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação. Algumas traduções falam, mas antes esvaziou-se a si mesmo. E aí, esse esvaziou-se, kenon, do grego, daí vem a teoria kenótica, e eles usam esse termo para dizer, ele se esvaziou, deixou de ser. Sim. Só que, olha o texto, o contexto. Esvaziou-se do quê? De sua divindade? Não. Esvaziou-se, versículo 6 anterior, da forma de Deus. Então, o que ele se esvazia não é da divindade, é da forma de Deus. Qual que é a forma de Deus? É invisível. Esta é a forma de Deus, que é um ser... Se eu falo atributos de Deus e forma de Deus, são coisas não necessariamente a mesma coisa. A palavra grega é morfê. Sim, morfê, forma. Então. Forma. Qual que é a forma de Deus? Aí... Morfê é mesma essência e natureza. Sim. Olha aqui, versículo de número 6. Fala forma de Deus e depois no versículo 7 fala que ele tomou a forma de servo. O mesmo termo grego, sim, forma de Deus. Então, ou seja, ele deixou de ser a forma de Deus, ter a essência e a natureza do Pai e tomou a natureza do homem. A mesma palavra grega, exatamente. O doutor, aqui, o doutor Walfield, ele fala sobre essa passagem que aparece 4 vezes além dessa passagem na Bíblia. Romanos 4,14, essa palavra kenou, esvaziou, aparece em Romanos 4,14, 1 Coríntios 1,17, 1 Coríntios 9,15 e 2 Coríntios 9,3. Sabe quando essa palavra esvaziou significa deixar de existir ou deixar de ser? Nunca, no sentido literal. Sempre é usada de maneira figurada. Não dá para a gente tratar todos os textos aqui, mas para citar só um, Romanos 4,14. Pois, se os da lei é que são herdeiros,
anula-se a fé. Anula-se aqui, traduzido, é a mesma palavra keno, que significa esvaziou. Então, anular não quer dizer deixar de existir. Mas o que o Paulo está dizendo é isso, você acabou de ler. Anular. Anula-se a fé, ou seja, cancela. Não é deixar de existir. Quando ele fala... Você leu. Então, Romanos 1,17. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho. Não com sabedoria de palavras, para que se não anule a cruz de Cristo. Ou seja, a cruz de Cristo deixa de existir se eu ajo de maneira errada? Não, ela sempre existiu. Sim, mas depois ele falando, para então que não anule. Não, mas a cruz de Cristo, essa palavra anular, ela nunca, biblicamente dizendo, ela é referida a deixar de ser. Ela quer dizer apenas, anulou, por exemplo, foi anulado os poderes das trevas. Quer dizer que as trevas perdeu o seu poder, quer dizer que o poder dela se tornou inútil. Não está sendo mais usado. Então, o Jesus, quando ele vem à Terra, ele anula os seus poderes. É como que ele está aqui, por exemplo, para finalizar aqui minha fala. Imagine que o senhor seja o patrão de uma empresa. Certo. O senhor é o dono da empresa, certo? O senhor é o dono, o senhor que manda lá. Aí o senhor fala assim, a partir de hoje eu quero trabalhar como um empacotador aqui dessa minha empresa. O senhor deixou de ser o dono da empresa ao trabalhar como empacotador? Não. O senhor continua sendo dono. A diferença é que agora o senhor anulou a sua função de dono e está agindo como um servo da empresa. Foi isso que Jesus fez, é a mesma alegoria. Ele anula, deixa de usar. Ok, mas aí o pastor está trabalhando a palavra anular. A palavra não diz anular, ela fala esvaziar. Keno significa... Não, a tradução é esvaziar. O grego é keno. O grego é keno. Então vamos para o grego. Então, vai lá no grego. O grego, ele diz esvaziar, significa tirar tudo de si. Esvaziar é isso. É tirar tudo de si. Veja bem, a palavra, toda palavra, a maioria delas, né? Elas podem ser usadas no seu sentido literal ou metafórico. É verdade, mas o que vai depender é o contexto. Então, veja bem, quando a Bíblia fala que Jesus se esvaziou de si mesmo, o texto não está dizendo que é metafórico, o contexto não diz isso. O contexto se limita em dizer keno, se esvaziou. E outro, não é de sua glória, no sentido de que ele te desceu do céu para a terra. Porque aí, não, está falando de esvaziar a si, a pessoa. Esvaziou a pessoa. E o resultado desse esvaziamento é tornando-se semelhante aos homens. Esse é o resultado do esvaziamento, conforme dá o texto. Então, eu não posso pegar uma garrafa cheia de água e dar para o Zeca e falar, Zeca, por gentileza, esvazia essa garrafa para mim, mas sem tirar o que está dentro. É que o senhor está usando... Aí ele vai falar assim, mas peraí, como é que eu faço então? Pode falar. Não, que o nosso tempo já não vai dar para debater mais. A gente precisa já ir para as considerações finais e conclusão. Depois a Angélica pode até tentar acertar para a gente marcar uma parte 2, porque ficou... Muita coisa. Ficou muito superficial, né? O assunto é denso. A gente sabia disso desde o início. Então, pastor Vitor, que começou o bloco, eu vou deixar o irmão iniciar então as considerações finais, a conclusão, e depois o Valdo faz para encerrar o programa, tá bom? 2 minutos, senão vai estourar nosso tempo. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Essa palavra keno, em todas as referências que eu trouxe aqui, nunca significa esvaziar. O dicionário Strong coloca esta possibilidade de esvaziar como as Bíblias assim traduziram, só que foram mal compreendidos. Por isso que a versão Almeida, revista A Corrigida Fiel, fala para nós que ele deixou de usar ele humilhou a tal ponto de não usar essas prerrogativas divinas. O dicionário Strong, falando dessa palavra keno, coloca aqui, privar de força, tornar vão, inútil, sem efetuar. Anular significa aqui não usar esses atributos. Então, Jesus foi adorado em terra. As pessoas prostravam-se e adoravam a ele. A Bíblia diz que os anjos o adorem. Os magos foram adorar a criança. O nome da criança é Emanuel, que significa Deus conosco. Então a Bíblia vai falar para a gente que ele se chamará maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quem vai ser chamado assim, conforme Isaías 9? A criança. Jesus, ele nunca deixou de ser Deus. E a origem dessa teoria é uma origem
paganizada, uma origem liberal do século XIX e XX, de pessoas que, de maneira racional, tentavam compreender esta união das duas naturezas, quando não compreendiam, negavam, e aí criaram essa vertente do apenas o Cristo humano, o Cristo não divino. Para finalizar, ele tinha que ser humano, porque ele tinha que ser o substituto da raça humana. E ele tinha que ser Deus para poder fazer o elo entre Deus e os homens e vencer a morte. Então, as duas naturezas revelam o que Jesus fez por nós. Morreu por nós enquanto humano e venceu a morte enquanto divino. No demais, agradeço, pastor Zeca, pastor Valdo, toda o Vejam Só, que Deus continue abençoando. E estamos sempre à disposição. A gente que agradece, meu irmão. Obrigado pelo carinho. Só para reforçar para você que nos acompanhou, os contatos, tá bom? Pastor Vitor à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. Inclusive, você chega por lá, se você tiver interesse nos livros e materiais que nós mostramos no início do programa, tá bom? Vamos lá, Valdo, também para as considerações finais e conclusão, por favor. Ok, o tempo é corrido, né? Teria muitos outros textos para a gente. Se a gente pegar o Concílio de Nicéia, que foi definido o conceito, aí quantos anos eles ficaram lá debruçados no tema lá? A gente tem 55 minutos. Exatamente. Covardia. Né? Não tem como, né? Então, veja bem, meus irmãos, eu li textos aqui onde fala que Jesus Cristo, na sua encarnação, tornou-se menor do que os anjos. Isto, obviamente, está dizendo que somente o homem, como está escrito lá no Salmo, que é um homem mortal, para que se lembre dele, é feito menor do que os anjos são os homens. Se Jesus Cristo tivesse em si uma natureza divina, sendo 100% homem, não tem como ele ser menor do que os anjos. E quando o texto fala que ele se torna, usa esse termo, ele torna-se maior do que os anjos a partir da sua ressurreição. Então, é porque ele retoma de volta a sua essência, né? A respeito da palavra keno, a definição fala sobre esvaziar-se, não é? O que salvaria isso seria uma questão de metáfora. Mas, como eu disse, o texto fala que Jesus esvaziou a si mesmo. Não diz que apenas que ele não esvaziou o céu, descendo de lá. Até porque o céu não ficaria vazio sem Jesus lá, porque tem Deus, tem os anjos, tem... Então, ele esvaziou a si. Para esvaziar a si mesmo, tem que tirar algo de si. E o resultado disso é que ele se tornou 100% humano, não é? Então, eu entendo que Jesus Cristo foi um homem cheio do Espírito Santo, que recorria ao Pai, e ele falou assim, pastor, a respeito daquela questão que eu disse, que ele não podia fazer o esteiro. Ele falou, eu de mim mesmo nada posso fazer. Quando ele fala nada posso fazer, não estou autorizado a fazer. É que ele não estava com a capacidade para fazer aquilo. Então ele fala, as obras que eu faço, é o Pai que habita em mim, esse faz as suas obras. Né? Então, eu entendo que Jesus Cristo, ele era 100% homem na terra. Agradeço, pastor Vitor, uma bênção. Amém. Contigo. Zeca, mais uma vez, muito obrigado. Pastor. Agradeço toda a equipe do Vejam Só. A gente que agradece, meu irmão. Obrigado pelo carinho, obrigado pela disposição de estar aqui. Sempre um privilégio recebê-lo, ouvi-lo. Deus continue abençoando. Amém. Pastor Valdo, obrigado. Tá? Os contatos que o nosso irmão disponibilizou também para você lá no nosso perfil oficial do Instagram. Vamos ver o resultado da enquete antes da gente encerrar? Coloca aí pra gente, lá no nosso Instagram. A gente perguntou se a união hipostática tem base bíblica. Vamos ver, a primeira opção, sim, Jesus é 100% Deus e 100% homem, com 89%. De fato, a construção, né, mais conhecida e defendida no nosso meio evangélico. A segunda opção, não, é uma construção teológica posterior, 4%. E não sei, aqueles que ainda estão em dúvida, 7%. Obrigado a todo mundo que votou, que participou, obrigado pelo carinho aí. Vejam Só, a gente conta muito com a sua colaboração na nossa construção, tá bom? A edição de hoje fica por aqui, agradecendo a sua audiência. Na sequência da nossa programação, você fica com mais uma edição do Jornal Toda Hora. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Forte abraço e até a próxima.